Olá, pessoal, boa noite. Eu sou Lélio Braga Calhau, promotor de justiça do Ministério Público de Minas Gerais e coordenador do canal Senhor Criminologia, um canal independente de ciências criminais. Hoje nós vamos fazer mais uma atividade do projeto Criminologia Verde e Meio Ambiente e vamos receber aqui dois palestrantes muito importantes, muito capazes. Eu quero dar minhas boas-vindas para a professora Fernanda Ravazano, que é advogada criminalista, doutora e mestre em Direito Público pela UFBA, pós-doutora em Relações Internacionais pela Universidade de Barcelona, na Espanha, e pós-doutoranda em Criminal Compliance pela UERJ. Professora Fernanda, seja muito bem-vindo. E também o professor Heron José de Santana Gordilho, meu colega de Ministério Público, só que ele está na Bahia, eu estou em Minas. Ele é professor visitante acredito que seja Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, em Paris, professor colaborador do Master Direito Animal e Sociedade, da Universidade Autônoma de Barcelona, doutor em Direito na Universidade Federal de Pernambuco, pós-doutor pela Pace University Law School em Nova York. Professor Heron, professora Fernanda, sejam muito bem-vindos. O nosso tema hoje é ecocídio e Tribunal Penal Internacional. Então, nós vamos começar 20 minutos com a doutora Fernanda e depois mais 20 minutos com o professor Heron. Doutora Fernanda, a palavra é da senhora, eu passo então para as considerações. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao doutor Lélio pelo convite. É uma satisfação enorme, doutor, estar de novo aqui no canal Senhor Criminologia, um canal tão interessante, tão bacana, com várias entrevistas, com vários debates, mesas redondas, que se discute tantos temas caros à criminologia, não só no Brasil, um canal internacional. Outro dia teve a presença aí do professor de todos nós, Zaffaroni. Então, agradecer mais uma vez o convite, parabenizar pelo excelente canal, canal de qualidade, com temas relevantíssimos, e dizer que é uma satisfação dupla, primeiro por estar justamente falando mais uma vez aqui no canal, e segundo por estar dividindo a mesa virtual com o meu professor Heron, O professor Heron foi meu professor na graduação de Direito Ambiental e Direito Animal, que foi ali o responsável por me levar a pesquisar, a estudar sobre direito ambiental e direito animal. Então, para mim, é uma satisfação dupla. O que a gente vai discutir aqui hoje, conversar um pouquinho, sem pretensão de esgotar o conteúdo, mesmo porque a gente precisaria de várias e várias lives para poder tratar dos temas, mas a gente vai aqui trazer justamente a discussão sobre o ecocídio no TPI, Será que, de fato, o ecocídio, vai ser processado, vai ser julgado? A gente está observando agora inúmeras denúncias, entre aspas, na verdade, notícias, crimes apresentados ao Tribunal Penal Internacional sobre suposta prática de ecocídio pelo presidente da República, Então, voltou aí à voga essa discussão, e aí o professor Heron tinha publicado em 2017 um artigo, logo quando a Procuradoria do Tribunal Penal Internacional tinha emitido um parecer, enfim, o policy paper, na verdade, uma carta ali de intenções, com critérios objetivos para priorizar alguns procedimentos, alguns processos, algumas ações penais em detrimento de outras, e tinha justamente o critério do ecocídio como possível de se estabelecer o nível de gravidade para interessar mais ao Tribunal Penal Internacional, enquadrando aí, talvez, como crime justamente contra a humanidade, Então, o primeiro ponto logo que a gente vai discutir aqui é o que seria esse crime contra a humanidade, Qual seria essa competência do TPI. Para um segundo momento, aí eu vou trazer a parte penal mesmo, do tipo penal, o crime contra a humanidade, para ver se, de fato, haveria como a gente encarar ecocídio no crime contra a humanidade. E aí o professor Heron, com toda a maestria, com todo o conhecimento, é que vai realmente falar o que é o ecocídio, para a gente debater, discutir se realmente tem como enquadrar ele como crime contra a humanidade ou não, Haveria aí, na verdade, uma analogia, talvez, em Malam-Parten, ou é necessário um tipo específico de ecocídio, ou, de repente, professor, até mesmo um próprio tribunal, de direito ambiental, um tribunal internacional nesse sentido, que a gente sabe que é um sonho antigo, difícil, nos tempos atuais, da gente conseguir concretizar isso, mas também tem essa discussão que não é nova no direito internacional. Então, só relembrando que vocês já sabem disso, já estão cansados de saber qual é a competência do Tribunal Penal Internacional, para os crimes elencados, no artigo 5º, que são adiante tipificados, que é justamente crime de guerra, crime contra a humanidade, genocídio, mais recente, o crime de agressão.
Lembrando que o crime de agressão também, na redação originária do Estatuto de Roma, ele não veio tipificado, né? Não veio descrito, melhor dizendo, na conduta. Foi agora na Conferência de Kampala, em 2010, que se discutiu o seu conteúdo e só passou a produzir efeitos agora em 2018, né? Quando se conseguiu aí um número suficiente de assinaturas, né, de ratificações da sua redação. Mas a grande questão é que o próprio Estatuto de Roma, ele é implementado, ele surge, né, o Tribunal Penal Internacional, para estar se referindo aos crimes que violem a paz pública. Então, logo quando a gente se dá conta, né, da questão da violação da paz pública, a gente já vai começar, né, a questionar se o ecocídio realmente entraria ou não entraria em um dos objetivos, né, do próprio Tribunal Penal Internacional no âmbito da prevenção e da repressão. Bom, com relação especificamente ao crime de genocídio, o crime contra a humanidade, que são os dois delitos que nós poderíamos encaixar, né, o ecocídio. O ecocídio aqui eu vou dar uma definição rápida, sem pretender aprofundar, porque o professor Heron é que tem o conhecimento maior para poder estar explicando exatamente o que é ecocídio. Mas seria justamente, né, práticas que violassem o bem-estar, né, do meio ambiente, ou seja, o desenvolvimento sustentável, mas numa perspectiva principalmente não antropológica, né, mas sim uma perspectiva mesmo de ecossistema, de meio ambiente. Então, seria ataques graves, né, contra a fauna, contra a flora, né, ou seja, contra o ecossistema, né, em que você teria justamente ali a ruptura, né, a violação, a destruição total, a aniquilação de espécies animais ou vegetais, né, e outros micro-organismos. Então, nesse caso, para a gente falar de ecocídio e discutir se seria ou não competente o Tribunal Penal Internacional, a gente tem que estar tendo, primeiro, uma dimensão macro da questão, né? Um contorno a nível de ecossistema, a nível ambiental e, principalmente, compreendendo que não pode ser um fato isolado, né? O TPI, ele vai estar atuando quando houver ataques graves à paz pública, não é situações pontuais que vão estar desafiando o interesse do TPI. Então, quando a gente está tratando especificamente do crime de genocídio, né, a gente está na percepção ali do genocídio, lembrando que, embora o genocídio, a gente traz isso, né, professor, no artigo, embora o genocídio só vá ficar tipificado, falar propriamente penal lá no julgamento de Nuremberg, né, que vem justamente genocídio, na palavra genocídio do grego, geno se refere a povos, né, e sídio, homicídio de povos, justamente compreender que não surgiu aí. Primeira vez que se fala em genocídio, a gente está se referindo o próprio homicídio de massa, disseminação, né, das populações indígenas, por exemplo, aqui mesmo na América Latina, quando teve a colonização portuguesa e espanhola. Então, nesse momento, a gente já fala, né, em genocídio. Na Batalha de São Bartolomeu, também de 1522, a gente já fala em genocídio, embora não tecnicamente como um tipo penal. Isso só foi discutido lá no julgamento de Nuremberg, né? Então, tem esse lapso temporal gigante para poder a gente tratar de genocídio. Só que, para existir o genocídio, o crime de genocídio, que está escrito no Estatuto de Roma, tem que ter um dolo específico, que é justamente o intuito de destruir total ou parcialmente um grupo nacional, étnico, racial, religioso. Então, só posso falar em genocídio se houver o dolo específico. O sujeito pratica as condutas, né, que estão ali descritas dentro do próprio artigo. Então, a gente tem extermínio, a gente tem o sequestro forçado de crianças, né, retiradas do seio de uma comunidade e levada para uma outra comunidade, mas desde que com essa finalidade específica, que é destruir total ou parcialmente um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Então, deve existir esse fim específico, caso contrário, não temos a prática de genocídio. Então, tem que ser especial gravidade a conduta e, além da especial gravidade, ou seja, interessar a comunidade internacional como toda, a própria humanidade, as condutas, né, enfim, de assassinatos em massa, extermínio, etc., tem que ser dentro desse dolo específico. Já os crimes contra a humanidade estão previstos no artigo 7º, que é um artigo bem mais extenso, né, muito mais detalhado, o artigo 7º, ele já vai estar se referindo aí especificamente a também, ainda que as mesmas práticas de genocídio, só que ele não exige para a maioria da doutrina, isso não é pacífico, mas para a maioria da doutrina, ele não exige o dolo específico, mas ele exige um contexto para ser praticado.
né? Tem que ser no contexto de ataque generalizado ou sistematizado contra uma população civil. Então, quando a gente já se depara com essas duas questões, né, especificamente o intuito de destruir total ou parcialmente um grupo nacional, étnico, racial, religioso, e aí as condutas nós teremos o trabalho forçado, nós teremos também o extermínio, o estupro, né, teremos o apartheid, por exemplo, teremos tantas práticas que literalmente atingem o âmago do sentimento da humanidade, da dignidade da pessoa humana. Mas dentro desse contexto, a gente passa a questionar, será que o ecocídio, com essa definição que eu dei agora, ainda que parcial, o professor Aron já falei, vai complementar e aprofundar, mas será que a gente consegue encaixar, de fato, o ecocídio dentro dos crimes contra a humanidade ou dentro do crime de genocídio? Né? Ou será que não tem como a gente interpretar algum crime contra a humanidade, por exemplo, como sendo o ecocídio? Então, essa foi a pergunta orientadora do artigo que a gente escreveu, da pesquisa que a gente formulou, e, ao mesmo tempo, a gente questionou a violação ao princípio da legalidade. Então, no artigo a gente coloca, será que interpretar como crime contra a humanidade o ecocídio, primeiro, não estaria violando o princípio da legalidade, já que não tem lá naquele rol do artigo 7º o ecocídio? Essa é a primeira pergunta. E aí, já antecipo aqui minha opinião, que não haveria, a princípio, essa violação, porque o próprio artigo 7º, ele traz ali na linha K uma possibilidade de uma interpretação maior. Então, por esse critério, não seria problema, né? Deixa eu ler aqui só a linha K, né, para a gente relembrar o que é que ela traz especificamente e por que caberia, né, esse encaixe na linha K, que ele vai trazer aqui justamente, né, uma ampliação desse conceito, outros atos desumanos de caráter semelhante que causem intencionalmente grande sofrimento ou afetam gravemente a integridade física ou saúde física ou mental. Então, a linha K é meio que uma carta coringa, né, dentro do crime contra a humanidade. Ela permite, de fato, uma interpretação mais ampla. Entretanto, o grande problema é que o próprio Estatuto de Roma, ele não foi voltado para preocupação com o meio ambiente, ele não tem o caráter da proteção do meio ambiente numa perspectiva ecológica, numa perspectiva de meio ambiente em si. A perspectiva dele é antropológica. Então, eu só posso considerar o ecocídio como crime contra a humanidade se, na verdade, a grave violação ao meio ambiente for um meio, um instrumento para um ataque generalizado a uma população civil, certo? Um ataque sistemático. Então, seria somente nessa hipótese, a meu ver, em que nós não teríamos aí a violação ao princípio da legalidade. Por quê? Porque o ecocídio passa a não ser propriamente um crime, na verdade o ecocídio é um instrumento, é um meio para se alcançar o crime contra a humanidade, é uma forma de praticar o crime contra a humanidade. Nós tivemos um caso desse, julgado, né, enfim, pelo TPI, né, julgado entre aspas, foi toda uma confusão aí histórica, né, que é o caso justamente Darfur, né, de Sudão do Sul, em que justamente houve a prática de um ecocídio para atingir a população, né. O Janjaweed foi responsabilizado, né, na verdade, acusado, melhor dizendo, né, de ter envenenado a água potável da região para poder expulsar uma determinada raça, né, dentro do Sudão do Sul, a diferença de etnias, para poder dizimar toda aquela parcela da população. Então, foi, na verdade, um ataque sistematizado, muito bem calculado, houve envenenamento da água potável, né, de um rio, e em razão desse envenenamento, ou seja, houve um ecocídio, mas exigiu um ecocídio não com a finalidade de atingir exatamente o meio ambiente, foi um ecocídio com a finalidade de atingir, certo, uma população civil específica, né? Então, a gente já percebe pelo próprio exemplo prático que nós temos, que o ecocídio, propriamente, ele não está protegido, não estaria aí abarcado, né, pelo Tribunal Penal Internacional. E, além disso, temos agora, né, a discussão aí com relação ao presidente da República, né, sem entrar aqui em mérito nenhum político, pelo amor de Deus, a discussão aqui é meramente técnica, né, mas, se não me engano, já tem 4 ou 5 denúncias que foram apresentadas já lá ao procurador do tribunal, a um dos procuradores, né, que são vários, do TPI,
alegando justamente a prática do crime de ecocídio, né? Então, a primeira, eu não li, confesso que eu não li as 5, eu li parte de uma que foi da ADJ, mas não li integralmente, mas o que me parece que foi noticiado, veiculado, é que estaria se imputando realmente o tipo penal ecocídio. Então, só por essa afirmação já não iria para frente a investigação. Por quê? Porque não existe o tipo penal ecocídio, né? Somente se for no contexto, como eu falei agora, para atingir uma população civil, né, num ataque sistematizado ou generalizado. Essa é a primeira observação. Observação número 2, a gente tem que lembrar sempre que o TPI tem uma competência complementar. Ele só vai ser acionado e só vai atuar se perceber que o Estado brasileiro vivencia um momento de plena incapacidade do Poder Judiciário, ou seja, não tem condições realmente de julgar, ou não tem interesse em julgar, né? Então, quando a gente fala que não tem interesse, é literalmente chegar à ocorrência, não se levar adiante, não se instaurar a investigação, não se discutir absolutamente nada, ou ter o que a gente fala também, né? O termo em inglês, o shielding, né? O shielding é aquele julgamento escamoteado, na verdade, um julgamento fraudulento, né? O país termina julgando aquele líder, condena ele a uma pena, né? Como teve um caso também famoso no TPI, condena-se a uma pena e em seguida extingue-se a punibilidade do sujeito. Então, teve julgamento, o TPI não pode atuar porque o país ele teve condições plenas de julgar, tanto que julgou, condenou, mas por um perdão concedido, né, politicamente, aquela pessoa não foi literalmente presa, né? Então, nesses casos, a gente observa o shielding, que é justamente esse julgamento manipulado, é um julgamento aí que é muito mais de teatro, de fachada, do que efetivamente aí um julgamento realizado. Então, aqui no Brasil não se teve ainda nem sequer, até onde eu saiba, processo propriamente, né, contra o presidente da República pela prática dos crimes contra o meio ambiente. Não estou nem discutindo as denúncias com relação ao isolamento social, né, a postura, né, com relação aí ao isolamento, me referindo à questão das queimadas, etc., né, já lá do início do ano passado, agora no início do ano, e tem também essa questão que também se reclama, né, crime contra a humanidade do tratamento que foi dado aí à Covid-19 aqui no país, né, aí é uma outra discussão. Mas o que acontece, com relação especificamente ao ecocídio, então nós já temos 2 critérios para não ir adiante essa investigação. E aqui eu também queria chamar a atenção, certo? Já vai esgotar meus 20 minutinhos, mas só chamar a atenção aqui para uma outra questão também. Veiculou na imprensa, saiu todo mundo correndo dizendo, o presidente foi denunciado no TPI. Não foi denunciado. Foi entregue uma notícia-crime ao procurador, né, um membro do Ministério Público, do Tribunal Penal Internacional, que ainda tem que verificar se é uma plausibilidade mínima da notícia-crime, encaminhar para o Pre-Trial Chamber, que é aquele órgão, né, é a Câmara Preliminar de Julgamento, para daí autorizar ser instaurado inquérito. Então, nem essa fase ainda se está, né? Então, ainda vai se aguardar, se não me engano, até foi veiculado na imprensa semana passada que a intenção era de arquivar mesmo, né, essas denúncias com relação ao ecocídio, né? E aí eu penso, de novo aqui, sem fazer nenhum juízo de valor, nem juízo político, tecnicamente falando, é caso de arquivamento mesmo, não tem por que ir para frente, né? Então, tem essas questões que a gente tem que prestar um pouco mais de atenção, né, e trazer para o debate, porque me parece que o ideal, né, aí eu não sei se o professor Heron vai concordar, professor Lely também se vai concordar, ter de fato uma emenda, né? Não sei se vai existir também interesse da comunidade internacional, porque o conceito de crime contra a humanidade foi uma briga de foice, né, na época, em 98, para poder compor o Estatuto de Roma. A agressão foi tanta agressão para poder entrar o conceito de agressão que desistiram. Deixaram para a Conferência de Kampala em 2010. Né? Imagine um conceito como o ecocídio, que aí já exige toda uma sensibilidade, uma outra interpretação. Não sei se vai haver interesse propriamente da comunidade internacional que, de fato, haja essa emenda. Também a proposta de emenda não é recente, ela é antiga, né? Vários ativistas já fizeram essa campanha, levantaram essa bandeira e não foi adiante. Então, encerrando exatamente em 20 minutos, né, professor Lélio? Eu devolvo, então, a palavra, acho que ainda tinha um minuto, talvez, né? Tá tranquilo. Professor Heron, você está querendo mudar o... Acho que ele está querendo mudar... Ele está mudando, né? O aparelho? Só quer mudar de novo a câmera? Eu mudei. Achei também. Aí porque não estava conseguindo colocar não estava conseguindo colocar o headphone no iPhone. Então,
Foi mais rápido que troca de pneu de carro de Fórmula 1. E aí, eu vou ter que adaptar aqui também. Eu tinha preparado um roteirozinho aqui. Bom. Quando o senhor você vai começar, professor, eu só quero registrar a presença aqui de vários alunos do mestrado e doutorado da Dom Helder e, mais uma vez, formalizar que o professor Elcio Nacu Rezende mandou um abraço para o senhor, então fica aqui o nosso registro do canal e uma boa palestra para o senhor também. Eu quero primeiro dizer da alegria, né, que a professora Ravazana me proporcionou de estar com o professor Lélio, com o colega Lélio Calhau, que tem um trabalho muito bonito, muito importante no Brasil todo, reconhecido do Brasil todo em direito penal. E dizer que eu tenho muitos amigos no Ministério Público de Minas Gerais, amigos queridos que há tempo eu não vejo, né? E agora também amigos queridos na Dom Helder, professor Kyong, professor Elcio, e todos os demais professores daquela instituição, que são muito caros para mim. Então, professora Fernanda, muito obrigado pelo convite. Nós estamos agora nessas lives que se tornaram muito comum e a gente está passando o dia todo online, plugado, né? Eu não sei que consequência vai ter no nosso cérebro aí, mas com certeza esse novo mundo pós-pandemia. Quero registrar também aqui o meu sentimento para mais de 133 mil pessoas mortas, né? 3 Boeings caem por dia no Brasil, lotados, há mais de 5 meses. Então é uma tragédia realmente incompreensível, né? E sinto que nós, do Ministério Público, do Sistema Judiciário, não conseguimos contribuir com essa verdadeira tragédia. Infelizmente, a classe política ficou perdendo tempo em um brigando com o outro, né? As vaidades, os interesses políticos, e a população acabou ficando, né, abandonada a essa tragédia que se abateu sobre o nosso país. Segundo país com maior número de mortos, né? E alguns conhecidos, amigos meus, conhecidos, avós de meus filhos, faleceram, né? Então, e muitas pessoas ainda vão falecer com essa tragédia, né? Então, muito triste mesmo esse momento histórico do Brasil, que poderia ter sido evitado se houvesse bom senso, se houvesse vontade política de resolver essa questão. Mas, infelizmente, não houve. Claro que a gente entende que a questão econômica ela não pode ser abandonada, mas faltou a unidade, né, dos governantes, né, o bom senso para agir em conjunto. E no momento de tragédia, no momento de crise, os interesses do país devem estar acima dos interesses políticos individuais dos governantes, né? Mas, como dizia Aristóteles, cada povo tem um governo que merece. E nós escolhemos os governantes que estão aí, então são nossos representantes, nós temos que pagar pelas nossas escolhas. Bom, a professora Fernanda deixou muito pouco para mim, porque ela que é a especialista, ela que é a internacionalista, e ela conseguiu esgotar aí o tema de uma forma brilhante, né? Ela deixou claro aí para a gente que o ecocídio ele é uma conduta que ela promove um dano ambiental, né? Mas que somente isso não é suficiente, né? É necessário que tenha
um dano também a uma população, a um grupo religioso, a um grupo étnico, né, que caracteriza uma concepção tipicamente antropocêntrica desse conceito de ecocídio, né? Ela também destacou aí que a questão do TPI, ele só pode agir quando, de forma subsidiária, quando o poder judiciário do país não esteja sendo omisso de alguma forma, ou que não haja previsão legal para punir esses crimes contra... Na verdade, o TPI, o Tribunal Penal Internacional, entende que se trata de um crime contra a humanidade. Não é crime de guerra, né, e nem é genocídio. É um crime contra a humanidade. Foi o caso, como a professora Fernanda destacou, o caso lá de Darfur, onde um governo envenenou a água potável contra uma etnia para forçar a expulsão daquela etnia das terras. Isso poderia ser caracterizado se, por exemplo, nós estamos assistindo aí os maiores crimes contra a Amazônia e o Pantanal, né? Toda vez que eu ligo a televisão, eu fico muito triste, né? Porque nós que trabalhamos na área da proteção ambiental há tanto tempo, né? Lutando para proteger o meio ambiente, né? Com tantos nomes expressivos de promotores brasileiros que têm um histórico de luta, né, para preservar o meio ambiente, escrevendo, publicando livros, né? A verdadeira riqueza que nós temos da nossa biodiversidade, né? E é triste a gente ver o Pantanal pegando fogo, a floresta amazônica pegando fogo, e nós sabemos que esse fogo não é acidental. Existe toda uma pressão aí de grileiros, né, de traficantes de madeira e principalmente de fazendeiros para aumentar a área para o agronegócio, né, contando com a omissão também de diversas autoridades. Então, essa que é a verdade e que o mundo todo já percebe e que só não vê quem não quer, né? Então, é muito triste isso, né? Nos envergonha, né, nacional e internacionalmente, ver como o meio ambiente tem sido tratado no Brasil, especialmente esses dois grandes patrimônios previstos na Constituição como patrimônio do Brasil, não é patrimônio só do Brasil, é patrimônio da humanidade. O Pantanal e a floresta amazônica são patrimônio da humanidade. E o que houve foi uma ação acordada, conjunta, pelo menos os indícios que apontam nesse sentido, de um grupo de ecodelinquentes, né, que provocou a mortandade, né, de milhares e milhares de animais silvestres, comprometendo a biodiversidade brasileira, a onça-pintada, todos esses animais maravilhosos que o mundo todo admira no Brasil e que é a marca registrada do Brasil. Então, tudo isso feito ao arrepio da lei e que tem provocado e que terá consequências sérias para o Brasil. Não tenho dúvida disso, que vai ter consequências sérias para o Brasil. Mas, como a professora Fernanda falou, não é possível você caracterizar, né, essa atitude como um ecocídio. Primeiro porque o ecocídio, o Estatuto de Roma ainda não previu esse crime, né? Não tá claro ainda. É uma interpretação aí declaratória. O caso da FU, crime contra a humanidade, mas teria que estar bem claro aí que se trata de um crime contra a humanidade. Então, seria necessário que a prova de que esse acerto, esse acordo para a destruição da floresta amazônica do Pantanal, ele tinha o objetivo não apenas de aumentar a área ou a grilagem, mas de atingir
novamente a comunidade indígena, né? A gente sabe que, embora essa ideia de crimes contra a humanidade só venham a figurar no direito internacional após a Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas promoveram o extermínio em massa dos judeus, né? Mas nós sabemos que tivemos anteriormente exemplos que foram paradigmáticos para a criação desse crime, como o massacre de São Bartolomeu, na França, e também o genocídio, né, das populações indígenas no Brasil. Então, apesar de haver uma má vontade clara contra os povos indígenas, a necessidade de destruição, essa destruição não é só física, pode ser cultural, pode ser, né, da própria cultura do índio, tirar dele essa identidade que ele tem. Então, seria necessário estar muito claro aí essa comprovação para que pudesse ser considerado crime de comunidade, que é uma visão ainda muito antropocêntrica, como a professora Fernanda colocou. Então, no fundo, eu acho que o Tribunal Penal Internacional ele vai ter que evoluir para criar um novo tipo penal, o tipo de ecocídio. Aliás, já passou do tempo, né? E que esse ecocídio ele seja um crime praticado contra a natureza, né? Porque essa visão ainda de que o crime contra a natureza ele só tem importância quando ele repercute no ser humano. É uma visão ultrapassada, uma visão antropocêntrica pura, né? Que desconsidera que um dano ambiental ele ofende a natureza em si, né? Ofende a poluição do rio, ela não é, e vocês em Minas Gerais, nós no Brasil tivemos esse exemplo também triste do desastre de Mariana, que foi um exemplo clássico de uma violência contra o rio em si, né? Contra seu bioma, os peixes que ali habitam, e também das comunidades, claro, né? O dano à comunidade não pode ser, ao homem não pode nunca ser desconsiderado. Mas a gente precisa entender que a própria natureza, né, pode ser vítima, é uma vítima desse crime também, né? Uma onça pintada que morre queimada, incendiada, né, sem direito sem ter para onde correr, a anta, o tamanduá-bandeira, né, todos esses animais maravilhosos, o tuiuiu, todos esses animais maravilhosos do Pantanal e da floresta amazônica morreram criminosamente, sem ter nenhuma chance de sobreviver, como na Idade Média, né? Uma fogueira, o fogo, ardendo sobre o fogo, né? Que provavelmente foi uma ação criminosa de ecodelinquente, né? Então, o direito penal, assim como na Segunda Guerra Mundial, acordou, né, para o crime de genocídio, né? Os crimes ambientais, ele precisa ser criado o crime de ecocídio, essa criação do Lenkin, né? O Lencan, o professor que criou esse conceito, né? E saber que esse crime, esse tipo deve ser criado independentemente das consequências para um grupo étnico. O simples fato de se destruir o meio ambiente, matar, tirar a vida de animais, já que nós sabemos que os animais dividem com a gente, eles também sentem dor, né? Eles também são sujeitos de uma vida, têm desejos, têm concepção de futuro, muitos deles são autoconscientes, têm consciência de si, e quem está dizendo isso são os grandes biólogos, os grandes etólogos do mundo, das grandes universidades, são cientistas respeitados que afirmam cada vez mais que esses seres merecem respeito e que também têm um respeito à sua própria dignidade. E, infelizmente, eles estão sendo dizimados de uma forma extremamente cruel. Um verdadeiro ecocídio que está ocorrendo. Infelizmente, aí eu concordo com a professora Fernanda, nós não temos instrumentos a nível internacional ainda, né,
até o momento, a não ser que se comprove que vai haver uma consequência muito grave para as populações indígenas, né, para que o tribunal venha a reconhecer que esse crime foi cometido pelo governo brasileiro. Muito obrigado. Eu vou começar com uma pergunta para os palestrantes, eu queria deixar aberto para vocês pensarem como poderia ser a resposta. O professor Zé Ardécio, da UELDER, Zé Ardécio Leite Sampaio, ele publicou um artigo em 2017, O Esverdeamento da Convenção Europeia de Direitos Humanos, Vícios e Virtudes. E eu queria perguntar para vocês se vocês concordam que a gente pode falar que está tendo um esverdeamento no direito internacional, Corte Interamericana de Direitos Humanos, Convenção Europeia, ou a gente ainda está muito aquém de ver esse esverdeamento? Qual que é a opinião de vocês? Primeiro eu quero mandar um grande abraço ao professor José Adécio, um pesquisador que eu tenho uma grande admiração, um dileto amigo. Eu tenho alguns pesquisadores na graduação, alunos de PIBIC, que são bolsistas e que estão pesquisando o desastre de Mariana, e o trabalho profícuo do professor e procurador da República, José Adécio, serviu como uma fonte muito importante para meus orientandos. E dizer que há uma tendência, assim, né? A Europa tem acordado, ou seja, a Europa a gente fala primeiro mundo, porque tem algumas exceções aí, que não bem claro de que existe a necessidade de respeito ao meio ambiente. A comunidade internacional, cada vez mais, ela tem acordado para um desastre, porque a questão ambiental ela tem essa característica, né? Essa característica da ubiquidade, né? Ou seja, um desastre ambiental, né? E o próprio Covid-19 não deixa de ser um desastre ambiental, já que ele é fruto de né? Esse vírus ele vem da destruição do habitat do morcego, que acaba vindo para a cidade e que acaba contaminando outros animais que a gente come. Foi assim com a gripe aviária, com a gripe suína e agora com a Covid. Então, é um desastre ambiental e que vai se repetir várias vezes, né? Vai ter consequências muito grandes para a humanidade. Então, a Europa teve o primeiro baque no Clube de Roma, antes de 72, né, para a questão ambiental. Depois ela foi arrefecendo, porque muitos autores, como James Lovelock e outros, previam uma catástrofe iminente, né, a mudança climática, mas a gente sabe que o tempo do planeta, o tempo do universo, é um tempo mais lento, mas ele chega, né? Ele chega. Ele pode não chegar para a gente, mas vai chegar para os nossos filhos, ou para os nossos netos, ou para os nossos bisnetos. Então, muita gente tem sido negacionista, muitos têm sido céticos em relação a esse problema. Mas, pouco a pouco, a Terra vai dando a sua resposta, né? E os cientistas têm cada vez mais... Eu tive a oportunidade de conhecer o Rajada Pachauri, lá na Academia Mundial de Artes e Ciências, lá na Sérvia, e eu conversava com ele, eu dizia, eu disse para ele, Rajada, você não acha que ele foi presidente durante muito tempo do painel de mudança climática, essa visão de que a mudança climática vai ocorrer, e se não ocorrer e tal. Ele disse, olha, eu coordeno um grupo de mais de 1.000 cientistas do mundo todo. Então não sou eu, né? Eles ganharam até o prêmio Nobel. E 99% deles dizem que o aumento da temperatura da Terra está fora de controle, está numa curva ascendente, e que isso trará consequências que são aquelas que nós já conhecemos, né? Um aumento do número de furacão, um aumento do número de enchente, o nível do mar vai subir, etc, etc. Então,
é o que nós estamos assistindo aí, né? E está dizendo, então, se 1% dos cientistas tiver razão, ótimo, vamos torcer para isso. Mas não é o que 99% do conhecimento científico aponta. Então, com certeza, esse esverdeamento ele vai ser importante. E eu acho até que já passou da hora. Já passou da hora. Professora Fernanda. Professor Lélio. Eu concordo, né, com o professor Heron, e acho que até com o professor Heron muito bem colocou, né, a própria Terra está dando a resposta, né, a natureza está dando a resposta, e numa visão um pouco menos romântica com relação ao meio ambiente, eu acho que ou se tem uma adaptação em razão, realmente, das catástrofes que estão acontecendo, enfim, das viroses todas que a gente vem observando nos últimos 20 anos, mas por uma questão até econômica e financeira, eu acho que os países estão acordando, porque está se perdendo muito dinheiro com isso. Se passou, eu penso, pelo menos, que a gente está mudando um pouco a visão do que é perda de dinheiro investir no meio ambiente. Eu tenho que explorar o meio ambiente para ter, isso é uma visão completamente ultrapassada e ridícula, mas ainda a gente ainda vê esse discurso. E agora está se percebendo que o não cuidar do meio ambiente está gerando uma perda de dinheiro. Porque a resposta que o meio ambiente vem dando, né, enfim, a gente está vendo desastres aí ambientais no mundo todo, né? Então, cada vez mais as queimadas, não daqui do Brasil, aqui do Brasil o professor Heron colocou, não é incêndio, é queimada, é doloso, isso é crime, o que está acontecendo no Brasil é um crime, né? São vários crimes que estão ocorrendo aqui, diferente, por exemplo, né, das queimadas que ocorrem, né, dos incêndios, na verdade, florestais, que ocorrem nos Estados Unidos há anos, na Europa também, em razão do clima seco, né, de toda uma outra situação, que também tem uma ligação com o não tratar bem do meio ambiente. Mas acho que hoje os países estão percebendo que estão perdendo muito dinheiro em não tratar do meio ambiente. A consequência está sendo devastadora, né? Estou vendo aqui que o pessoal do CPJM está acompanhando, mandar um beijo para todo mundo, né, do grupo de pesquisa em crimes empresariais e compliance lá da UERJ, né? E é justamente o que a gente discute muito, a questão do valor, né, agregar valor à marca. Então, hoje está se construindo uma identidade verde, né? Então, hoje, cada vez mais, a gente quer comprar um produto sabendo que aquela empresa respeita o meio ambiente, contribui, né, para a preservação do meio ambiente. Então, enfim, eu concordo 100% com o professor Heron e traria mais esse elemento, né, questão financeira mesmo. Acho que agora está doendo bastante no bolso, né, quanto se perdeu, está se perdendo com o próprio coronavírus, né, com o comércio fechado, né, e de novo o professor Heron foi fantástico da idiotice, né, desculpe o termo, da cretinice que a gente tem de ficar discutindo, né, governo federal, estadual, municipal, de aba 4, quem vai levar o mérito, quem não vai levar o mérito, e o caixão tá batendo, né, a porta ali, a tampa do caixão tá fechando, né, quem tá aguentando somos nós. Então, isso tudo também, se tivesse uma conduta, né, respeitosa ao meio ambiente, né, que já se discutiu a origem do próprio coronavírus, etc., e também do tratamento, a compreensão que um conceito não vive sem o outro. Então, eu estou reclamando de uma visão antropocêntrica, né, do meio ambiente. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que também não vai existir uma visão antropocêntrica se não tiver uma correlação com o meio ambiente. Então, acho que a gente está chegando a esse ponto na humanidade de forma muito atrasada, muito tardia, como o professor Heron colocou. Já era para ter um tipo penal ecocídio, ou mesmo um tribunal do meio ambiente, né? Já deveria existir essa preocupação, e agora, né, está nessa campanha toda, nos programas de compliance, políticas de compliance voltada à sustentabilidade, à responsabilidade social, o esverdeamento da Corte Europeia e também da Corte Interamericana. A ONU agora, anteontem, determinou que fosse instaurado um inquérito, né, para poder investigar a postura do governo brasileiro com relação ao meio ambiente, em razão do Amazonas e do Pantanal, que já é uma outra investigação de cunho aí político. Primeira vez, até onde eu saiba, que o Brasil, que a ONU determina que um presidente do Brasil seja investigado, né, pela conduta omissiva, né, na proteção ao meio ambiente. Então, eu penso que esse é o movimento tardio, né, mas um movimento que agora não tem mais volta, quer seja pela conscientização, que é o ideal, da importância do meio ambiente, quer pela conscientização monetária mesmo, financeira, do quanto está pesando no bolso dos estados. Beleza. Nós recebemos agora uma pergunta, eu vou subir a pergunta aqui para vocês. O nosso colega, professor Luiz Otávio Paulon, ele é doutorando em Direito Ambiental pela Dom Helder,
é delegado de polícia em Minas Gerais e trabalhou de forma muito elogiada no inquérito do caso do desastre de Brumadinho. O professor Luiz Otávio Paulon, ele fez uma pergunta, eu passo para os palestrantes. A pergunta é essa. Quer que eu comece, professor? O senhor começa? Posso começar? Pronto, então vamos lá. Na verdade, Luiz Otávio, excelente a pergunta, viu? Obrigada pela participação, muito boa sua pergunta, importantíssima, porque isso, na verdade, é uma preocupação com relação à própria criação do TPI, né? Essa discussão toda que se teve na própria criação do TPI em 98, só conseguiu o número de assinaturas suficientes para poder produzir seus efeitos em 2002, a briga com relação ao conceito de agressão só surgir em 2010, entrar em vigor em 2018, é sempre a briga para não perder parte da soberania. E aí, né, lembre que os Estados Unidos ele não faz parte, né, do Tribunal Penal Internacional, não reconheceu a jurisdição do TPI, é um marco histórico, porque o então presidente Bill Clinton chegou a assinar, né, a referendar o Tribunal Penal Internacional, mudou o governo, o presidente Bush foi lá, rasgou o documento, não depositou na secretaria do TPI, então não produziu efeitos. Então, tem sim essa preocupação com a soberania com relação à própria existência do TPI, com relação aos seus tipos penais, né? Com relação ao ecocídio, eu concordo com você, é mais uma preocupação, principalmente porque o que a gente observa, e aí, tanto a gente tem as grandes potências que não querem aderir ao próprio tribunal com receios tantos outros, além do própria questão ambiental, como os países em desenvolvimento que ainda têm a cultura atrasada, que acha que destruindo o meio ambiente consegue lucrar mais, né? Então, a preocupação em não preservar o meio ambiente, na verdade, em se sacrificar o meio ambiente, né? Eu cheguei a ouvir isso uma vez numa aula, não foi professor Aron de jeito nenhum, né? Mas cheguei na faculdade, ouvi uma aula e o professor defendendo mesmo, vamos preocupar em ficar protegendo tartaruga, protegendo árvore, entendeu? Se precisar aqui desmatar para poder construir empresa, construir indústria, vai acontecer isso. Então, essa é a mentalidade ainda que muitos países ainda em desenvolvimento nutrem, né? Então, eu concordo sim com você, Luiz Otávio, mais um motivo, né, para não se ampliar a competência com receio de começar realmente a ter mais julgamentos, né? O TPI tem poucas condenações em sua história, né? Tem poucos processos em andamento e condenações, e creio sim que seria mais uma preocupação dos países signatários. Professor Heron, o senhor quer complementar? O senhor está mudo. Beleza. Eu estava pensando, ou seja, quando se criou aqui na ECO 92 o tratado, a Convenção de Mudança Climática, porque acontece o seguinte, né, é mais ou menos o que o Brasil, considera-se que o a floresta tropical, a floresta amazônica, ela tem essa função de servir como uma espécie de ar-condicionado do mundo, mantendo o equilíbrio climático. Porque, primeiro, a gente sabe que a floresta ela tem a função de capturar gás carbônico, que é um gás de efeito estufa, principal gás de efeito estufa. Então, ela captura gás carbônico e lança oxigênio na Terra. E também ela lança esse sereno, essas gotículas de água que vai, né, já que é uma floresta úmida, que vai fazendo com que o clima da Terra seja bem controlado. Por isso que se diz que tem essa função de pulmão da Terra, do planeta. Que é uma função, é um serviço ambiental. Então, acontece que quando teve essa convenção climática, essa convenção da mudança climática, os países ricos, eles recebem um serviço e eles não querem pagar por esse serviço. Então, a gente tem que ver também esse papel, também, essa omissão dos países ricos, né? Eles não querem que você preserve a floresta, porque ela presta um serviço para o planeta, seja para nós, para todos os países, mas eles não querem assumir o compromisso. Eu lembro que quando eu fui fazer meu pós-doutorado
lá na Pace University, a primeira coisa que eu queria fazer era um projeto com base no mecanismo de desenvolvimento limpo, né, que eu pensava em reduzir o consumo de carne nas escolas, etc. A primeira coisa que os professores lá, que eram professores do meu orientador, o professor David Cassuto, o professor Robert Kennedy Jr., que também era professor lá na Pace, disse: isso é impossível de se pensar, porque, primeiro, somente os países ricos podem fazer um projeto do grupo 1, no grupo 2. Somente os países ricos podem apresentar um projeto no país pobre, no país de desenvolvimento. Então, o próprio Brasil não pode fazer um projeto, né, para ir receber crédito de carbono. Então, primeira grande limitação. Né? E como tem todo um mecanismo de como comprovar que houve uma redução, praticamente é muito difícil. Apenas os projetos de reflorestamento que conseguem fazer aquela medição do ponto zero, o que era antes, o que era depois, acaba se tornando um projeto extremamente complexo que não tem surtido resultado. Aqui na Bahia nós tivemos um exemplo aqui foi importante, quando uma empresa holandesa veio e acabou o lixão que tinha aqui em Salvador e fez um aterro e recebeu um certificado de crédito de carbono, mas só foi essa iniciativa. Então, os países ricos, eles também têm sua parte de culpa nisso aí, né? Porque o que é que os países de desenvolvimento, como o Brasil, certamente está dizendo, né? Equivocadamente, porque nessa guerra aí vai perder todo mundo, né? Está dizendo: olha, nós prestamos o serviço, para que nós vamos manter intacta a nossa floresta? Né? O Brasil é o único país do mundo que metade do seu território é floresta, né? Quando nós poderíamos destruir essa floresta, plantar. O mundo precisa de alimentos, o mundo precisa de cereais, de commodity, é o que nós produzimos para o mundo, no seu celeiro do mundo. Então, vamos destruir a floresta, porque os países ricos deveriam ter uma política forte de reconhecer, sim, que a floresta é um patrimônio da humanidade e contribuir efetivamente, né, de uma forma mais clara, de uma forma mais com mais pujante para assegurar que seja possível uma exploração que esse serviço ambiental continue a ser prestado. Né? Então, esse jogo aí dos países ricos não quererem assumir um compromisso, não verba específica, um compromisso efetivo de financiar atividades que sejam ecossustentáveis, de turismo ecológico, né? Efetivamente que paguem pelo esse serviço, porque senão vai ficar sempre nesse jogo, né? Ou seja, vou destruir, já que não me paga, eu vou destruir. Então, se tem uma política, os países ricos assumam efetivamente: olha, a floresta amazônica é importante, né? A gente não pode esquecer nunca que a floresta amazônica está numa linha onde está o deserto do Saara, só tem deserto. Então, a tendência dela é que vai chegar um momento que ela vai virar. A gente corre o risco de transformar a grande floresta úmida do mundo em um grande deserto, porque ela está numa região desértica, né? E tem 12% da água do mundo está ali, né? Uma riqueza inexorável, incalculável, e a gente corre o risco de fazer o que o Haiti fez, né? Destruir os seus recursos, destruiu tudo, né? Pensou apenas no hoje, né? Não pensou na frente, não teve um planejamento futuro e pagou um preço muito caro. A gente corre esse risco aí, prejuízo para a humanidade e para nós também, brasileiros. Nós temos aqui duas perguntas já. Uma é do Stefano, que é aluno do mestrado da Dom Helder, e uma é do Pablo, que é promotor de justiça aqui do Ministério Público de Minas Gerais. Vamos subir, então, primeiro, é a pergunta do Stefano. Então, fica essa pergunta para os palestrantes. O Stefano, inclusive, professora Fernanda, o Stefano, que eu falei com a senhora, ele é o aluno da Dom Helder que está pensando em fazer
um projeto de mestrado sobre o artigo de vocês, sobre o tema do artigo de vocês. Maravilha. Eu já estou à disposição, viu, Stefano? A gente está à disposição, tanto eu como o professor Heron aí, se precisar, né? Para poder a gente trocar uma ideia. É muito bacana a pergunta, né? Pergunta bacana e delicada, né? Que é justamente, a meu ver, o que poderia caracterizar como crime contra a humanidade quando a gente analisa na perspectiva que o professor Heron falou com relação aí à população indígena. Na verdade, uma das denúncias, né, que estão ali contra o presidente, eu não me recordo agora qual é, né, uma das notícias crimes, está atribuindo justamente ele a via omissiva, né, a responsabilidade pela via omissiva imprópria, por ser o líder, né, do país, e justamente ter essa política, enfim, de relaxamento mesmo do controle dos cortes, né, de queimadas, etc., tanto no Amazonas, agora no Pantanal. Então, demonstrado justamente que há, de fato, esse dolo, que é um crime doloso, né, que houve esse dolo ainda que eventual, parte da doutrina entende que o eventual caberia nesse caso, né, já que não se exige um dolo específico para os crimes contra a humanidade. E, de novo, o grande problema é que tem que ter uma perspectiva antropológica, né, antropocêntrica, desculpe, tem que amarrar com a questão humana, mas aí a gente poderia encaixar com relação às populações indígenas que estão, sim, sendo dizimadas, tanto, principalmente no Amazonas, mas agora também no Pantanal. Nós já recebemos imagens, né, de aldeias, se não me engano, Xingu, que saiu, não sei se o professor Heron viu, né, então está tendo uma consequência, sim, para as populações indígenas. Uma dessas denúncias, não me recordo qual amarra o conceito de ecocídio justamente a essa questão, né, da violência, né, enfim, um ataque sistematizado ou generalizado às populações indígenas brasileiras. Aí sim, a meu ver, encaixaria a definição de ecocídio e caberia, Stefano, como você colocou aí, essa questão da falta de financiamento, desse descontrole mesmo, né, teve, inclusive, eu não me recordo agora, que a memória começa a falhar, né, vai chegando na idade, eu esqueço, misturando tudo, mas deu uma palestra sobre compliance ambiental. Eu lembro que eu abordei justamente uma portaria do IBAMA, agora na época da Covid, que dispensou a realização de estudos de impacto ambiental e relatórios de impacto ambiental. Então, basta que a empresa alegue que ela está cumprindo a legislação, ela vai ter autorização para poder estar, né, construindo, para estar edificando, ou para estar o agronegócio atuando, né? Então, essa é uma forma descontrolada, descentralizada, uma forma irresponsável, altamente irresponsável, autorizando aí, praticamente dando um cheque em branco mesmo, né, para poder ocorrer as barbaridades que estão ocorrendo tanto no Amazonas quanto agora no Pantanal. Professor Heron? Microfone, professor. Esse tema é bem delicado, né? Porque, primeiro, é bom nós que somos do Ministério Público, somos professores, temos que ter uma preocupação, porque o professor ele pode, efetivamente, dentro da sua liberdade de cátedra, comentar os fatos políticos, mas, enquanto promotores, nós não podemos, né, por exemplo, estar analisando um caso que ainda não foi julgado, né, que estaria na competência de outro membro do Ministério Público. Então, é preciso ter muito cuidado em relação a isso. Posso falar em tese, né? Em tese. Em tese, se você tem uma autoridade que comprovadamente está omissa em relação ao seu dever, né? Está lá, é crime ambiental, né? Quem tem o dever legal, contratual de fazer o que deve, né? O que é a sua obrigação, de relevante interesse ambiental. Então, é crimes contra a administração ambiental. Então, a lei de crimes ambientais está aí, né? Então, em tese, qualquer autoridade que seja omissa em relação a isso não precisa ser punido pelo Tribunal Penal Internacional, não, né? Porque nós temos legislação para punir, né? Nós temos, e havendo provas, né? Havendo provas de que existe uma ação deliberada, né, de qualquer autoridade no sentido de permitir que a ecodelinquência, né,
esses verdadeiros crimes contra o meio ambiente sejam perpetrados, essas pessoas devem ser denunciadas, sim, pelo Ministério Público competente, né, para que elas sejam julgadas e, comprovada essa culpabilidade, que elas sejam punidas, não pelo Tribunal Penal Internacional, que é muito difícil nesse caso aí, pelo menos, porque tem uma série de... a próprio déficit ali de tipicidade, a gente já dificulta um pouco, embora a gente tenha um precedente lá de Darfur, né? Mas eu acho que, no caso do Brasil, não precisa, porque tem uma legislação penal bem avançada, né? Tem uma legislação penal ambiental bem avançada, com tipos previstos e que podem muito bem servir nos casos em que as autoridades sejam omissas ou deliberadamente, né, coniventes, né, ou seja, partícipes de crimes contra o meio ambiente. O professor Heron, antes de passar a pergunta aqui para vocês do Dr. Pablo, promotor de justiça do Juizado Especial Criminal de Belo Horizonte, eu não sei se você lembra, eu que foi aquele promotor que denunciou o cara lá porque matou o Tatu e foi para o tribunal do júri, deu crime conexo. Eu consegui a condenação do humano, do homicídio, e consegui também do biocídio do Tatu, do tribunal do júri. Deu um crime conexo lá. Isso foi em... Doutora Fernanda não tinha nem nascido ainda. Foi lá em você, né? Foi, é óbvio, essas coisas assim são minhas. E você publicou? Eu lembro, mas aí... Como tatucídio, o caso, né? Porque foi para o tribunal. Você publicou a decisão você tem a decisão do tribunal? Que ano foi? Eu tenho a decisão do Tribunal do Júri, eu mando para vocês depois, e tenho também... O caso foi parar no Supremo, teve habeas corpus, ganhei em todas as instâncias. O Supremo confirmou? Que legal! Pô, vamos publicar na Revista Brasileira de Direito Animal? Eu acho que foi publicado na revista... Não sei na época. Na época foi bem divulgado. Mas eu até mando para vocês depois aí. Mas então, professor Heron, o senhor também é um guerreiro aí na defesa dos animais, a doutora Fernanda também. E eu vou falar uma coisa com vocês. Eu, terminando aqui amanhã, já vou estar lá na Dom Helder, lá batendo na porta eletronicamente. Olha, nós temos que trazer eles aqui ano que vem para a gente fazer um evento de direito ambiental, voltar o tema do ecocídio, do Tribunal Penal Internacional. Nós temos o Stefano, que é um aluno interessado em fazer um mestrado sobre o tema do artigo de vocês, e eu ficarei muito feliz de poder aproximar vocês lá da... Mas, o professor Heron já é prata da casa, né? Mas a doutora Fernanda mesmo, a doutora Fernanda, só vai ter que voltar no meu canal em breve para falar de compliance ambiental, viu? Depois a gente conversa sobre isso aí. E o que acontece? Seria muito legal vocês irem na Dom Helder também, né? E falar para os alunos, né? Do mestrado, doutorado, e passar um pouco dessa grande experiência de vocês. Então, para não tomar o tempo de vocês, vamos subir então a pergunta do promotor de justiça Pablo Gran Cristófaro, do Ministério Público de Minas Gerais. Vou começar de novo, viu, professor? Posso? Claro. Excelente pergunta também, viu, doutor Pablo? Muito boa. Né? E assim, a questão acho que maior até é a compreensão como culposo, né? O desastre de Mariana e Brumadinho está se discutindo, acho que até de Brumadinho, se não me engano, aí os senhores que são do Ministério Público conhecem mais do que eu, mas eu acho que o Ministério Público bateu na tecla que seria até dolo eventual, né? Acho que foi de Brumadinho que teve a auditoria feita por uma empresa alemã, que teria sido fraudulenta, né? Se não me engano, foi o caso de Brumadinho, e na verdade o Ministério Público compreendeu, não sei exatamente como é que foi denunciado, mas eu lembro que tinha discussão muito forte, não seria dolo eventual, né? Na verdade, a pena de 1 a 3 anos, de 4 a 12 anos para a parte dolosa, né, de 1 a 3 anos para a parte culposa, se não seria muito branda, né, nesses desastres. A meu ver, assim, 1 a 3 anos, na verdade, corresponde à pena do homicídio culposo do Código Penal, né, então estaria guardando uma proporcionalidade ao próprio tratamento que o Código Penal dá ao homicídio culposo, né, então, o ecocídio estaria equiparado, né, ao próprio homicídio dentro do Código Penal. A questão
para mim, a meu ver, maior, não sei se o professor Heron vai concordar, se pode falar também, né, porque eu fui falando com uma advogada, mas não exatamente com advogada, com pesquisadora, né, mas o que o professor Heron chamou a atenção aí, né, tudo que a gente tem contato é com o que é noticiado, a gente não conhece o processo, a gente não está vendo ali, né, com detalhes, então são hipóteses teóricas, né, mas eu digo a mesma coisa aqui com relação a Mariana e Brumadinho, né, a questão para mim principal é se seria realmente culposo ou se seria aí um dólar eventual. Eu cheguei a dar aula no mestrado do IDP, né, de Brasília, sobre compliance ambiental, e eu discuti justamente os dois casos, né, e eu cheguei a ler uma parte de um relatório elaborado pelo Ministério Público, na investigação do Ministério Público, né, e à época justamente se discutia se não haveria um dólar eventual, sobretudo no caso de Brumadinho, né, pelo desastre anterior, e de Mariana, e em razão da hipotética, da teórica, prática de corrupção, né, tanto com a obtenção do licenciamento ambiental, como também da auditoria externa que teria sido fraudulenta, né, teria sido contratada essa empresa alemã, né, que até um dos engenheiros levou um tempo preso, para poder elaborar um laudo atestando que não havia risco, né, daquela barreira, a barreira, inclusive, que é feita, né, no detalhe da pavimentação, né, que é do resíduo sólido, né, ele mesmo sedimentar ali, falei pavimentação, sedimentação, desculpa, da própria sedimentação da barreira, o que é altamente perigoso e condenável no mundo inteiro. Quase o mundo inteiro não constrói barreiras, que é uma forma muito mais barata, mas muito mais perigosa, porque essa sedimentação e o alteamento da barreira, para se romper, é muito fácil, né, tem um risco muito alto de rompimento dessa barreira alteada, né. Então, teria ocorrido uma fraude, primeiro, para obter 4 alteamentos, né, dólar eventual, o Luiz Otávio está colocando aqui, exato, né, colocar 4 níveis acima do que era permitido, então teria ocorrido aí uma fraude nesse sentido, e também uma fraude com relação à contratação da empresa externa para poder elaborar a auditoria, né. Então, a discussão, eu lembro que estava girando em torno, realmente, o Ministério Público compreendendo como dólar eventual. Então, me parece, doutor Pablo, que a discussão muito maior não é nem em relação exatamente a pena ser pequena ou não, porque se fosse culposo, eu acho que era justo, né? Está equiparado ao homicídio culposo do Código Penal. Mas a questão é se não configuraria um dolo eventual. Professor Heron? Eu acho se discute muito se o crime contra os animais, se a pena é branda demais, se é pena pequena. Mas, pela minha experiência, toda vez que o direito penal coloca uma pena muito grande, é para ela não ser cumprida. Eu lembro que matar animais silvestres teve um tempo que foi considerado crime hediondo, né? Então, os advogados, os críticos do direito penal ambiental faziam aquela brincadeira, não sei se você se lembra, não sei se a professora Fernanda não pegou, era muito pequena, mas o professor Lélio talvez tenha pego. Eles diziam assim, se você tiver como animal um jacaré, você vai caçar um jacaré, e o fiscal da IBAMA chegar, você dá um tiro no fiscal do IBAMA, porque o crime de homicídio é afiançável e o jacaré é inafiançável, você vai ser preso. Então, eles faziam essa brincadeira até com uma certa razão, né? Que você acaba descaracterizando. Então, você desconfia quando o legislador brasileiro dá uma pena muito grave, muito draconiana, porque está fazendo aquilo ali porque ele sabe que não vai ser cumprida, né? Porque aí todo mundo... Diga, professor. Professor Heron, eu tenho que concordar com o senhor totalmente e lembrar que o que precisa ter pena não tem. Tráfico de animais, não tem. Verdade. Não tem, é um absurdo. A gente está no juizado aqui, no juizado, chega lá um senhor de 70 anos com um papagaio que tem 50 anos que está com ele, e aquele monte de traficante de animal que já foi pego 5, 10, 15 vezes. Atípico, Exato. Aí, então, assim, uma situação assim, o que precisa, não fazem, mas o que não precisa é direito penal simbólico, né? Tudo, né? A doutora Fernanda gosta desse negócio, né? A doutora Fernanda. Porque olha, doutora, eu prefiro que tenha uma pena até 4 anos, sim, que a gente consiga fazer a transação penal, porque você denuncia. Veja o exemplo aí do Mariana. Toda vez que eu encontro pessoa dessa, eles diz, Heron,
O juiz não recebeu a denúncia, tive que recorrer para o tribunal para receber. O juiz não recebeu a ação civil pública, com toda essa repercussão na imprensa, todos os dias, com não sei quantas pessoas mortas, com imagem filmada, com prova e tudo. Ou seja, a dificuldade que a gente tem, porque o sistema judicial no Brasil ele é feito por advogados, então é feito com todo respeito aos advogados aí, professora Fernanda, mas essa ideia processualista aí que faz. Os advogados estão certos, eles estão fazendo a parte deles, claro. Sim. Professor, né? Eu só queria assim, aproveitar que nós estamos aqui, e logicamente já deixo um novo convite para a gente estar futuramente junto, mas é impressionante como que o direito penal ambiental no tocante à tutela dos animais não tem avanço nenhum. Tem retrocesso. No sentido de, eu acho que muitas vezes aprovam muito mal feitas, né? Agora, quando é mineração, quando tem din-din no meio, aí vem todo mundo do direito penal econômico, não, isso é muito importante. Aí um amigo meu falou assim, Lélio, animal não vota, animal não paga honorários. Mas assim, eu fico pensando, você não acha também que essa parte do direito penal ambiental nossa, no tocante aos animais, poderia ser aperfeiçoada muito? Antes da gente encerrar, eu queria, porque o senhor é uma referência internacional na proteção dos animais, né? Então, eu até agradeço, Fernanda, mais uma vez, por você ter conseguido, o professor Heron, para vir aqui, disponibilidade, que a agenda dele é apertada, mas eu queria ouvir, acho que eu queria que o senhor deixasse aqui essa experiência sua, professor Heron, sobre a questão dos animais, a proteção penal. Tem um projeto aumentando aí a pena, né? Eu tenho medo quando agora nós podemos fazer... Pode ter maior do ser humano, né? Nós podemos fazer hoje um acordo de não persecução penal até 4 anos. A minha experiência, eu já sou quase 30 anos promotor de justiça, né? E há mais de 20 como promotor ambiental. É que toda vez que você entra com ação penal por crime ambiental ou contra o animal também, a tendência pelo menos aqui na Bahia, é prescrição, o juiz engaveta, fica ali, os advogados começam a... né? Então, 90% dos casos ambientais na minha promotoria são resolvidos através de TAC, transação penal ou acordo de não persecução penal. 90%. Ação penal, ação civil pública, eu só entro em último caso. Então, infelizmente, professor, eu não sei se você concorda, a proteção do animal não é prioridade na justiça. Ela sempre vai ficar lá. Vai ficar, exatamente. Vai passar 1000 coisas na frente. Não, tudo é prioridade, menos. E a gente acaba vivendo isso. Fernando, o que você acha aí? Você que é guerreira também aí, batalhadora aí. Estou só observando aqui, falando da advocacia, eu estou só ouvindo aqui. Não, as transações penais e acordos que eu faço com os advogados são maravilhosos, entendeu, professora Fernanda? Agora, quando vai para a justiça, eu já sei que eu vou morrer e não vou ter uma decisão de mérito. E a gente está aqui brincando, mas é uma coisa realmente verdadeira. Eu tenho tinha um processo ambiental, quando eu me formei, eu já tenho aí 12 anos de formada, já saí do processo, né, mudei de escritório na época, e está rolando ainda o processo, na primeira instância, né, ou seja, vai prescrever, está na boca aí para prescrever, aí não teve nem ainda a finalização da instrução, né, então, enfim, né, de fato eu concordo sim, mas eu acho que é mais eficaz até, como o professor Heron está trazendo, a parte do TAC mesmo da coisa não persecução penal, entre você arriscar de fato uma instrução, né? Porque os tipos penais são mal elaborados. A gente tem tipo penal na lei de crimes ambientais que não tem cabeça. Você tem o parágrafo, mas não tem o caput, né? Coisa doida, né? Você tem a forma culposa, não tem a forma dolosa. Então também tem erros grosseiros na legislação de crimes ambientais. Outros pontos são muito bem redigidos, mas tem erros grosseiros. E é justamente nisso aí, né? Não vou dizer que de forma equivocada, de forma correta, os advogados chamam a atenção do poder legislativo que não acompanha, né, a doutrina penal para poder se atualizar. Vou mudar o argumento para defender minha classe aqui. Mas concordo sim, professor. Concordo com os dois. Devo dizer que já havia até... Você também não estava na faculdade de Direito, e o doutor Heron deve lembrar disso, um julgado do STJ, que o ministro falou que não precisava ler doutrina, não, que ele não tinha obrigação nenhuma de ler, não.
Então, assim, são coisas que, infelizmente, permeiam ainda a nossa vida forense, né? O doutor Pablo está deixando um registro aqui, que o tipo de mineração em desacordo com autorização, sem autorização, tem a menor pena da lei dos crimes ambientais, né? E é um crime de pequeno potencial ofensivo. E, às vezes, o destrago lá é violento, né? Ô, gente, eu queria agradecer a vocês aqui. Nós acabamos estendendo a live aqui, porque, poxa, é um momento histórico, épico aqui. Até quando a gente vai ver no YouTube, não tem muito vídeo sobre esse assunto. Mas, então, eu agradeço vocês muito terem vindo aqui. Eu quero passar para as considerações finais, para a doutora Fernanda primeiro e depois o doutor Heron. E agradecer mais uma vez a gentileza e de vocês terem vindo aqui. Primeiro, de novo, quem agradece sou eu, doutor Lélio, né, professor Lélio. Inclusive, achei uma edição antiga desse livro aqui em casa, viu? Ia até te mandar foto. Hoje, achei que eu estudava na graduação e tinha uma cópia do livro, né? Mexendo aqui nas coisas, encontrei. Então, uma satisfação enorme, né? Conte sempre aí comigo. Foi ótima essa proposta da live, né? Como o senhor muito bem colocou, é um tema que a gente tem poucos eventos, né? Ocorrendo. Então, minha satisfação enfim, é enorme, né, por estar no canal mais uma vez, por estar com o senhor e por estar com o professor Heron, né, já falei aqui, torno a reverenciar o professor Heron, foi meu professor, né, na graduação, foi um divisor de águas para mim na pesquisa. Eu comecei a função de pesquisadora no grupo de pesquisa de direito animal, de professor Heron, né, não tive a coragem de parar de comer carne, né, tenho essa falha, né, terrível, né, mas foi um divisor de águas na minha vida acadêmica, então registrar isso aqui, né, meus agradecimentos, sinceros agradecimentos ao professor Heron, e dizer mais uma vez, doutor Lélio, que eu estou à disposição, quiser discutir de compliance ambiental, né, quiser discutir de novo de TPI em outro espaço, eu estou aqui à disposição, satisfação enorme, obrigada. Doutor Heron? Bom, eu quero dizer da alegria, professor Lélio Calhau, de estar aqui com vocês e quero agradecer também a professora Fernanda, que fez esse meio campo aí entre o professor Lélio, que eu já conhecia de nome, mas não tinha tido a oportunidade de estar, né, de conhecer, pelo menos online, e espero que nós possamos nos encontrar em breve, né, quando acabar essa tragédia que está acometendo o nosso país, né, e para rever os velhos amigos do Ministério Público de Minas Gerais e os velhos amigos da Dom Helder Câmara. Esse estado tão bonito que eu já fui tantas vezes com minha família, Ouro Preto, Mariana, né, todas essas cidades do próprio BH, né, terra de tantos intelectuais maravilhosos, tantos artistas maravilhosos, né. Eu termino aí com a música do Milton Nascimento, Fé cega, faca molada, essa que é a música bonita, né? Agora, não pergunto mais aonde vai a estrada, né? Vai ser... Essa música, se você for ver, ela é a sequência de Nada Será Como Antes. Quando a ditadura perseguia ali as pessoas, e elas tinham que sair do país, lembra? Então, eu já estou com o pé nessa estrada, qualquer dia a gente se vê as pessoas fugindo. E fé cega, faca molada é a consequência, é a continuação. Então, os poetas, os artistas mineiros foram muito importantes aí nesse processo de redemocratização do país, e eu tenho certeza que a nossa democracia, e nós como defensores da democracia, como uma função constitucional, estaremos firmes, né, para defender essa democracia com todos os defeitos que ela tenha, né? A democracia tem muitos defeitos. Ela, infelizmente, ainda... Os remédios que foram feitos contra a democracia são bem piores do que ela. Muito obrigado, professora. Beleza. Obrigado, professora Fernanda. Gente, muito obrigado por todos vocês. Obrigado aos meus queridos palestrantes, doutora Fernanda, doutor Heron, ao pessoal da Dom Helder, ao CPJM, aos meus colegas do Ministério Público que assistiram, que vão assistir o vídeo nas próximas semanas. Um abraço e até a próxima, gente. Tchau, tchau para vocês, então, hein? Tchau, tchau.